A polêmica do dia, né, envolvendo o Clube do Remo nas redes sociais é justamente a postagem do Marcos Braz, né, o diretor executivo de futebol do Clube do Remo. Ele fez uma postagem de algumas reformas que estão acontecendo no Baenão. E alguns torcedores foram nas redes sociais dizer: só agora após a reforma? As reformas começaram agora, depois da vergonha, né, que o Clube do Remo passou lá perante a questão da estrutura, né, uma estrutura muito aquém do tamanho da instituição Clube do Remo, principalmente dos seus torcedores. E aí muitos torcedores ficaram chateados com isso. Mas o que foi postado, e o que não deixa de ser uma verdade, é que essas obras estão acontecendo bem antes da ESPN entrar com a reportagem, né, das estruturas. Então, as obras elas não têm nada a ver com a repercussão negativa que foi lá a questão da ESPN. Porém, o que me chama a atenção, e essa é a minha reclamação referente a isso, é que só agora o torcedor ele está sabendo que está tendo reformas no Bainão. Essas reformas estão acontecendo, sim, bem antes da reportagem da ESPN. Mas por que só agora a postagem? Por que só agora? Porque só mostrar nesse instante para o torcedor que está acontecendo alguma coisa referente à melhora de estrutura. O Clube do Remo tem de redes sociais que pelo menos eu conheço, tá? Facebook, Instagram, TikTok, o esgoto lá do Twitter, né? E também o YouTube. O canal do YouTube do Clube do Remo posta alguns vídeos, mas é mais vídeo bajulando o jogador do que propriamente mostrando as estruturas do clube para que o torcedor tenha conhecimento. O que é de fato lamentável, né? Porque quem tem que fazer essas postagens, essas divulgações, é a mídia do Clube do Remo, é o marketing do Clube do Remo. Para depois que sair esse tipo de reportagem da ESPN, o torcedor do Remo já ter ciência de que está acontecendo alguma coisa. Porque fica a entender, e óbvio, tá? Eu vou falar aqui a minha opinião sobre isso. O Marcos Braz só postou essas reformas que estão acontecendo devido à repercussão negativa que teve. Houve uma repercussão sim negativa. Apesar de boa parte da torcida saber que a estrutura do Remo é ruim, é uma estrutura péssima e que não tem poder de convencimento nenhum para jogador, mas isso chamou a atenção negativa do Braz. O Braz, ele acabou reclamando, né? Acabou sendo reclamado, eu acho, na verdade, por pessoas lá que conhecem ele, que viram a reportagem. Eles devem ter chegado: Braz, o teu Remo aí, o Clube do Remo, ele saiu uma postagem aí estranha aí, cara. Saiu uma postagem estranha, né? Tu teve tantas propostas, tu foi pro Remo, um clube que tá com uma estrutura precária. Imagina só, pra um cara como o Braz, que tem um ego lá em cima, receber essas mensagens. Aí pra que ficasse, né, pelo menos mostrasse ali pra essas pessoas e também pro torcedor que está acontecendo alguma coisa, ele fez o vídeo lá das reformas. Mas que deveria fazer isso, mais uma vez falando, é a Remo TV. Bom, rapaziada, vocês viram aí nas redes sociais as fotos, né, dos novos reforços do Clube do Remo. Cantilho, por exemplo, já está em Belém, já está fazendo exames, né, para ser novamente, aliás, novamente não, né, brevemente anunciado como mais novo reforço do Clube do Remo. O Cantilho tem 32 anos, chega aí como mais uma opção, tá, de meio de campo o Clube do Remo, né? Eu já falei isso aqui para vocês, é uma questão muito estratégica do Cantilho, né? Por quê? O Cantilho não estava tendo tantas oportunidades lá no Huracan, o antigo time do Cantilho. No Corinthians, ele começou bem, né? Eu lembro do Cantilho, ele chamava muita atenção, um volante que chegava muito bem à área, um bom passe, um passe de longa e média distância, muito bom, tá? Mas ele acabou perdendo espaço e acabou também ficando de lado no time corintiano. Aí, jogou no Barranquilha, né? Foi pro Huracão, onde ele estava, também perdeu bastante espaço. Estrategicamente, pro Cantilho é bom ele vir pro Clube do Remo, por quê? O Remo é um time que está organizado. O Clube do Remo está organizado e
essa questão da chegada do Cantilho no Remo é interessante. Não deixa de ser algo bem interessante, né? Rapaziada, agora eu quero aqui falar com vocês sobre os nossos dois ex-treinadores, né? O primeiro deles, o Rodrigo Santana, que assumiu o ABC na Série C do Campeonato Brasileiro. Se você não sabe, a Série C do Campeonato Brasileiro, se você olhar a tabela, você não acredita, né? Você não acredita que, por exemplo, o Botafogo da Paraíba... Daqui a pouco a gente chega no Botafogo da Paraíba, tá? Porque tem mais uma informação envolvendo o Botafogo da Paraíba. Mas você não acredita que o Botafogo da Paraíba, que ano passado sobrou na primeira fase, está na zona de rebaixamento da competição. Inclusive, o treinador do Botafogo, até a última rodada agora, era o Márcio Fernandes, que foi demitido, né? E aí, o Botafogo da Paraíba está na zona de rebaixamento. Confiança também na zona de rebaixamento. Mas não me surpreende esses dois na zona de rebaixamento. Quem mais me surpreende na zona de rebaixamento é o Retrô. O Retrô é um time que tem um bom orçamento, né? Um time de empresário, um time que tem uma estrutura invejável, tá? O CT do Retrô é bem estruturado, né? É bem, sim, eu diria, bem compacto. Então, o Retrô tá tendo aí essa questão de, eu acho que um choque de realidade na competição, né? Eu tava olhando ali a tabela da Série C e eu achei bem interessante, né? Ver esses clubes que até um tempo aí estavam. Por exemplo, o Confiança estava na Série B em 2021, né? Jogando com a gente, foi rebaixado ali junto com a gente e desde então não conseguiu. Eu acho que o Confiança nem se classificou, eu acho, para os quadrangulares, desde quando ele caiu, se eu não me engano, né? Mas é isso, né, rapaziada? Por isso que o Remo tem que aproveitar e tentar subir ao máximo. Porque ano que vem a gente não sabe como é que vão ser as coisas, né? Como é que as coisas vão se desenhar. Bom, falando agora, né, sobre o Rodrigo Santana, né? Eu falei pra vocês, ele assumiu o ABC numa condição semelhante à nossa. Eu desejo uma boa sorte ao Rodrigo Santana lá no ABC, porque é um treinador que o torcedor do Clube do Remo tem um carinho muito grande. Ele nunca desrespeitou a instituição, sempre respeitou o Remo e sempre respeitou a torcida. Por isso que ele tem, pelo menos, o respeito aqui do legado azulino, tá? Rapaziada, falando agora aqui sobre o treinador. Esse aí já não tem um respeito, né? Ele já saiu sem respeito nenhum do torcedor, que é justamente o Daniel Paulista. O Daniel Paulista saiu do Remo da maneira que saiu, né? Não quis nem negociar com a diretoria, não quis nem conversar, né? Saiu pela porta dos fundos. Essa que é a verdade. E, rapaziada, o Daniel Paulista, pra quem não sabe, tá? Ele jogou uma partida amistosa com o Botafogo da Paraíba. Mas não foi o titular do Botafogo da Paraíba. Foi o time reserva do Botafogo da Paraíba. E pasmem, ele tomou fumo. Ele perdeu com vários jogadores à disposição, titulares que ele vai utilizar na Série A, para os reservas no jogo treino do Botafogo da Paraíba. Que papelão, hein, Daniel Paulista? Que papelão. Eu vejo alguns torcedores torcendo aí contra, né? Porque ele tem aí sucesso no esporte. Eu não vou fazer isso. Eu não vou torcer contra. Mas vai ser bem hilário se o Daniel Paulista não durar muito tempo no esporte, né? Porque eu pelo menos tenho essa convicção, tá? Referente à contratação do Daniel Paulista. Ele veio pro esporte já pensando no planejamento da Série B do ano que vem. Para ele ser o técnico da Série B do ano que vem. É por isso que talvez ele tenha largado o Clube do Remo para ir pro esporte, né? O esporte praticamente já jogou a toalha na Série A. Porque é muito difícil o esporte escapar do rebaixamento na Série A. É muito difícil, né? E aí, o cara já causa essa impressão pra torcida, né? Um jogo ali, um jogo treino já, uma derrota, né? Uma derrota significativa ali pros reservas do Botafogo da Paraíba é bem hilário. Não deixa de ser icônico. Bom, rapaziada, se vocês têm aí alguma opinião, deixa aí nos comentários, tá? Sobre tudo isso. Até o próximo vídeo. Tchau.